Vai agora direto lá para a entrevista coletiva. Vamos ver o que está falando então, o que estão falando as polícias do Rio de Janeiro. História de operações naquele cenário, naquela localidade, optamos em deslocar o local de contato com esses criminosos, tirando-os da área edificada das comunidades para a área de mata, que é onde eles efetivamente se escondem e atacam as forças policiais. Dessa maneira, a opção foi feita para o quê? Para preservar a vida de todos os moradores que naquela região residem. E, obviamente, minimizar o dano colateral. Dentro desse contexto, nós tivemos um dano colateral muito pequeno. 4 pessoas inocentes foram baleadas, feridas, mas sem gravidade. Obviamente, ao deslocar esse contato com o criminoso para aquela área de mata, os nossos policiais também teriam um risco maior. E, lamentavelmente, tivemos 4 vítimas, 4 heróis que nos deixaram, 4 policiais que saíram de suas casas para arriscar sua vida e libertar aquelas pessoas inocentes que moram naquela comunidade e sob o julgo de criminosos. Então, essa foi a opção. Por isso, nós também não utilizamos aeronaves, porque a exposição dos policiais que estavam na mata poderia causar um risco muito grande de feridos. Utilizamos, sim, uma aeronave, conflito, que tinha como objetivo filmar a progressão das polícias e dos criminosos. E são fartas as imagens feitas por essa aeronave, por drones, onde criminosos armados com roupas de camuflagem entraram naquela mata e, obviamente, tiveram contato com as tropas que lá estavam. Claro que essa alta letalidade que se verificou durante a operação, ela era previsível, mas obviamente não era desejada. Todo o trabalho da polícia foi feito no sentido de dar cumprimento aos mandados de prisão e, obviamente, aqueles também que estavam no exterior. Tanto que o número de prisões também... Claro que essa alta letalidade que se verificou durante a operação, ela era previsível, mas, obviamente, não era desejada. Todo o trabalho da polícia foi feito no sentido de dar cumprimento aos mandados de prisão e, obviamente, aqueles também que estavam em flagrante delito. Tanto que o número de prisões também foi muito grande. Essa foi a opção daqueles que resolveram se entregar. Foram presos, levados à delegacia e lá cumpridos o mandado de prisão ou lavrado o flagrante. Agora, parte desses criminosos resolveram enfrentar o Estado e atacaram deliberadamente e de forma cruel e violenta os nossos policiais. 4 policiais morreram e uma dezena de policiais feridos por conta desse confronto. Então, as vítimas dessa operação de ontem são os 4 inocentes que foram feridos sem gravidade e os nossos 4 policiais que faleceram, infelizmente faleceram. Então, esse é o quadro que a gente encontra no Rio de Janeiro. A gente vem falando há muito tempo porque o Rio de Janeiro vive uma simbiose entre segurança pública e defesa. A defesa desse território, por esses criminosos, portando esse tipo de armamento, isso já ultrapassou em muito a segurança pública. E esse é o maior desafio que as forças de segurança pública têm no Rio de Janeiro. Enfrentar essa criminalidade violenta, terrorista, que insiste em atacar o Estado e atacar as pessoas de bem. Eu creio que insiste em atacar o Estado e atacar as pessoas de bem. Eu creio que aqui os colegas que estão à mesa poderão dar maiores detalhes sobre a operação. Muito obrigado, tenham todos uma boa tarde. Secretário Menezes. Boa tarde a todos. Cumprimentar o doutor Felipe Cury, secretário de Polícia Civil, a quem cumprimento todos os policiais civis aqui presentes, cumprimentar a secretária Maria Rosa, a quem cumprimento todos os policiais penais aqui presentes,
Cumprimentar o nosso subsecretário de Gestão Operacional, Coronel Brandão, a quem cumprimento todos os policiais militares aqui presentes, cumprimentar toda a imprensa também aqui presente. Eu quero inicialmente me solidarizar com os policiais mortos, o policial civil Rodrigo, o policial civil Marcos, o sargento Serafim, o sargento Weber, me solidarizar com as famílias, me solidarizar também com os policiais feridos nessa operação, um grande número de policiais feridos nessa ação, uma ação extremamente arriscada, complexa. Queria também aqui elogiar todos os policiais militares e os policiais civis envolvidos nessa grande operação, a maior operação da história da segurança pública no estado do Rio de Janeiro, porque, ao que se pese o grande arcabouço tecnológico de inteligência empregado, a segurança pública se faz com o empenho de homens e mulheres abnegados que trabalharam durante dias na preparação, na execução dessa grande operação, esse grande marco na história da segurança pública do Rio de Janeiro. Então, quero aqui elogiar e reforçar, em nome da Polícia Militar, o meu elogio a todos os policiais militares e civis que participaram dessa operação. Quero rapidamente aqui falar sobre a preparação e o planejamento dessa operação, que foi calcado num grande planejamento de inteligência, numa análise de dados, numa análise de cenários, para o cumprimento de diversos mandatos de busca e apreensão, mandato de prisão, que contou principalmente com mais de 60 dias de planejamento intenso, de levantamento de dados, de levantamento de imagens, de roteiros a serem executados e, principalmente, de uma meticulosa matriz de responsabilidade que foi desenvolvida pela operação. Eu vou fazer uma pequena apresentação, e aqui me permitam levantar, para que eu possa elucidar aos senhores de que forma essa operação ela se deu, a Operação Contenção, que é uma operação do governo do Estado, uma política do Estado que visa barrar o crescimento de organizações criminosas no Estado do Rio de Janeiro. Pode passar, por favor. Fala daqui para não atrapalhar as câmeras que estão na lateral de pegar a imagem, por favor. Obrigado. Como foi sabido, a operação ela contou com 2.500 policiais civis e militares, mas eu posso aqui detalhar o emprego logístico e de recursos humanos da Polícia Militar. Contou com 1.800 policiais militares, 25 blindados, 26 drones, 12 veículos de demolição, uma aeronave, 120 viaturas e 2 ambulâncias. Entre elas, uma ambulância blindada. Pode passar? Aqui demonstra o que a gente traz de novidade para esse planejamento, que refuta totalmente a fala e a retórica de que não houve planejamento para essa operação. Esse quadro, esse mapa mostra bem a região do Alemão e da Penha, e aqui a gente tem uma matriz de responsabilidade de distribuição das nossas tropas pelo terreno. Nós começamos aqui pela parte do Alemão, em que tropas da nossa Coordenadoria de Polícia Pacificadora ocuparam e, obviamente, incursionaram pelo terreno Fazendinha e Nova Brasília. A incursão aqui do 3º Batalhão, ela se deu no Juramentinho e Flechal. O 41º, ele se desenvolveu na área da Vila da Penha, nas comunidades do Trem e do Ipasse. Aqui, já passando para a área do Alemão, nós tivemos a incursão da Polícia Civil na Vila Cruzeiro e aqui, juntamente com a Polícia Civil, as tropas do Batalhão de Choque também na Vila Cruzeiro. E o que a gente traz de diferente nessa operação, fazendo com que aquelas imagens recorrentes de diversos marginais da lei, narcoterroristas, fortemente armados, que buscavam refúgio na área de mata dessa região, foi a incursão de tropas do BOP na área mais alta da montanha da Serra da Misericórdia, que divide esses dois complexos, criando o que a gente chamou de muro do BOP. Ou seja, policiais incursionados nessa área, fazendo com que os marginais fossem empurrados através das nossas incursões para essa área mais alta, e isso tinha um objetivo claro: proteger a população de bem que mora naquela região. Nosso objetivo principal é o interesse público e garantir a integridade física das pessoas de bem que residem tanto no Complexo do Alemão quanto da Penha. Então, a grande maioria dos confrontos
e eu posso dizer aqui quase a totalidade se deu na área de mata. E, obviamente, que a opção pelo confronto, onde as nossas tropas do BOP estavam dispostas, se deu pelos marginais, pelos narcoterroristas. Aqueles que quiseram se render foram presos. Basta os senhores avaliarem o grande número de marginais presos nessa operação. Pode passar? Pode. O contexto operacional, pode passar? Tem um vídeo desse rapidamente? Rapidamente o vídeo aí, por favor. Isso demonstra, o vídeo demonstra, isso foi uma imagem dos nossos drones utilizados, mostra o grande número de marginais fugindo para a área de mata, algo que era recorrente. Entretanto, o que houve diferente nessa operação é que havia infiltração de policiais do BOP na área de mata, o que gerou uma forte resistência e um confronto que se iniciou de 6 da manhã até as 21 horas com as equipes do BOP, da Polícia Civil, do Batalhão de Choque, havendo uma grande resistência por parte desses marginais que estavam fortemente armados. Ali vocês percebem o grande número de marginais se deslocando para essa área de mata. Pode passar. Pode passar rapidamente. Esse vídeo demonstra que aqueles que quiseram se render e optaram pelo não enfrentamento foram devidamente presos e conduzidos para a delegacia policial. Esse vídeo demonstra 15 marginais armados, todos de fuzis. Por favor, o vídeo. 15 marginais que foram domiciliaram em uma residência, houve uma negociação prévia e todos foram presos e conduzidos para a delegacia, todos armados de fuzis. Isso demonstra que aqueles que não optaram pelo enfrentamento foram conduzidos para a delegacia, como determina a legislação vigente. Passa, por favor. Aqui é uma demonstração, houve uma retórica de que os corpos que foram achados hoje na Vila Cruzeiro, a gente observa aí a retirada das roupas táticas. Um dos corpos, a gente observa a retirada de pessoas que estavam aí acompanhando. Repete esse vídeo, por favor, também. Pessoas que estavam acompanhando a disposição desses corpos. A gente observa claramente ali a retirada de camuflado e roupa tática ali de uma das pessoas, ratificando aqui que todos os corpos, todas as apurações necessárias, dentro do princípio de transparência, que devem pautar as ações policiais, serão periciados e os inquéritos policiais transcorrerão da maneira mais transparente possível. Ali a retirada também de um coturno de uma das vítimas. Pode passar. Aqui é importante mostrar, está sem som aí, por favor. Importante dizer que as nossas guarnições todas estavam com câmeras corporais. Isso é a área de mata. É um policial nosso querido, do Batalhão de Ação dos Vulcães. É na área alta, na área alta da Serra da Misericórdia, essa localidade chama-se Vacaria. Esse policial do BAC foi ferido na perna e no abdômen. Isso demonstra a dificuldade que esses policiais tiveram de acessar e as ambulâncias chegarem a esse policial ferido. Houve uma resistência armada constante dos marginais. Demorou cerca de 2 horas para que esse policial pudesse chegar à ambulância e ter o devido socorro para o Hospital Getúlio Vargas. Isso demonstra também a câmara corporal do policial, o intenso fogo cruzado para que esse policial pudesse ser removido para a ambulância mais próxima. Essa edificação, uma casa-mata na parte alta da Serra da Misericórdia, que os marginais utilizavam para promover enfrentamentos com forças policiais. E aqui a retirada do policial da área de conflagrada, da área de confronto, para a nossa ambulância, que também é uma ambulância blindada. Isso demonstra toda a dificuldade, todo o desafio imposto nessa operação de alta complexidade desenvolvida pelas Forças de Segurança do Estado do Rio de Janeiro. Então aqui eu encerro minha apresentação. Quero dizer que é um marco emblemático, que nós não recuaremos um minuto, esse é o nosso compromisso, seguir a determinação do governador Cláudio Castro. As forças de segurança do Rio de Janeiro estarão unidas
nessa empreitada, e eu quero fazer uma reflexão para os senhores, que todo esse resultado aqui demonstra que tipo de pessoas, que tipo de quadrilha e organizações criminosas nós enfrentamos no dia a dia. Muito obrigado. Passar a palavra ao secretário de Estado de Polícia Civil, delegado Felipe Cury. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, cumprimentando aqui o secretário Vitor, secretário Menezes, secretária Rosa, cumprimentando todos os policiais civis, militares, os outros colegas aqui da mesa também, do dispositivo, profissionais de imprensa. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar os meus sentimentos à família dos policiais Rodrigo, Marcos Vinícius, Máscara, o sargento Weber, o sargento Serafim, que deram a sua vida para proteger a sociedade. Também prestar minha solidariedade a todos os policiais civis e militares que foram feridos na operação de ontem. E estamos aqui dando toda assistência e torcendo pela pronta recuperação de todos eles. Ressaltar que a operação de ontem foi pautada integralmente numa investigação feita pela Divisão de Repressão a Entorpecentes, capitaneada ali e presidida pelo Dr. Moisés e toda a equipe dele. Essa investigação resultou na expedição de cerca de 180 mandados de busca e apreensão e de cerca de 70 mandados de prisão. Além disso, nós tínhamos mais 30 mandados de prisão da Polícia Civil do Estado do Pará. Ou seja, eram cerca de 100 mandados de prisão e de 180 mandados de busca e apreensão. Todos os endereços que eram alvos da operação de ontem eram dados de inteligência e de investigação, dados em que nós tínhamos certeza absoluta, com geolocalização, de que seriam residências utilizadas pelos narcoterroristas que atuam na facção Comando Vermelho e nos complexos da Penha e do Complexo do Alemão. Então, a operação foi exaustivamente planejada. Além de um ano de investigação e de trabalho de inteligência, nos últimos 60 dias, pelo menos, as equipes técnicas e operacionais da Polícia Civil e da Polícia Militar diariamente se reuniam, tanto aqui na Polícia Civil quanto lá na Polícia Militar, para ver a melhor forma de fazer essa operação e o cumprimento dessas ordens judiciais. Importante mencionar que o foco da nossa atividade e da nossa ação tática, em primeiro lugar, era tentar causar o menor efeito colateral, o menor dano, o menor transtorno para os moradores daquela comunidade. E aí optou-se por fazer uma manobra tática no sentido de tirar esses marginais das edificações e levá-los para a área de mata. Então, para quem diz que não houve planejamento, para quem diz que não houve inteligência, quem está falando isso não sabe, não tem a menor ideia, na verdade, do que está falando. Surgem aí um bando de engenheiros de obra pronta, uma série de falsos especialistas de segurança que nunca sequer participaram de uma investigação, de uma operação, e começam a falar um monte de besteira na televisão. Então, a gente está mostrando aqui todo o planejamento, todo o trabalho que foi feito, mais de um ano de investigação para que essa operação pudesse ser realizada no dia de ontem. Então, nós optamos em aumentar o risco da nossa tropa e diminuir consideravelmente o risco da população que reside nos complexos da Penha e do Alemão. A manobra, todo o trabalho de inteligência foi meticulosamente calculado e deu certo. Exatamente o que nós queríamos, o cenário que nós projetamos foi o que nós encontramos na data de ontem. Para quem está falando também que não há inteligência, para quem não sabe, em áreas conflagradas, quanto mais inteligência nós tivermos, mais confronto nós vamos ter. A lógica é inversa.
E foi justamente o que nós encontramos ontem. Um cenário de guerra, literalmente. O que as polícias do Rio de Janeiro enfrentam não é mais uma questão de segurança pública. É uma questão de guerra irregular, guerra assimétrica. Uma questão de defesa nacional e de soberania nacional. Polícia nenhuma do mundo faz o que as polícias civil e militar fazem aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu desafio qualquer um aqui chamar Scotland Yard, CIA, quiser chamar o Mossad, quer chamar o FBI, pode chamar quem for, até a NASA, não vai fazer o que nós fazemos. Tem gente que fala aí, tem que chamar a Força Nacional. A Força Nacional não é especializada nesse tipo de ação. Todas as vezes que eles se aventuraram a entrar na comunidade, ou a Polícia Civil ou a Polícia Militar tiveram que resgatá-los. Quem fala isso não sabe o que está falando. Então temos que desmistificar um bando de mentiras e de falsas narrativas de narcoativistas que estão querendo condenar a operação. Lamento muito e vou sentir muito, eu nunca mais na minha vida vou me esquecer desse dia, 28 de outubro de 2025, em que nós tivemos 4 grandes heróis que deram a sua vida pela sociedade. Mas eu não posso deixar de ressaltar que a operação de ontem foi o maior baque que o Comando Vermelho, em toda a sua história, já tomou, desde sua fundação lá no final da década de 70. Nunca houve uma ação que desse um baque tão grande, nem em 2010, na ocupação do Alemão, o Comando Vermelho tomou um baque tão grande, com a perda tão grande de armas, de drogas e principalmente de lideranças. Também quero falar uma coisa aqui. Hoje em dia, todo mundo é vítima. Tudo é vítima. O ladrão é vítima da sociedade. O traficante, outro dia, passou a ser vítima do usuário. Ontem, o filho do chefe da facção, que é o Marcinho VP, falou que por trás do fuzil tem uma pessoa. Sobrou até para o fuzil. Não tem mais vítima. E o policial está sendo tratado como vilão. Nós não vamos admitir isso. O policial é o herói. O policial que foi lá ontem, os mais de 2.500 policiais que estavam lá ontem, estavam lá pelo seu João, pela Dona Maria, pelo seu José, pelo seu Antônio. Pessoas de bem que são oprimidas por esses narcoterroristas que ficam na porta da casa deles aí com esses fuzis, com granadas, assediando a filha deles, cobrando taxas, colocando barricada, impedindo coleta de lixo, impedindo socorro médico. Os nossos heróis, nossos mais de 2.500 heróis estavam lá ontem para isso, por essas pessoas aí. E para impedir que essa facção criminosa, em que teimam em não reconhecê-la como uma organização criminosa terrorista, continue a sua sanha expansionista, não só pelo estado do Rio de Janeiro, mas principalmente em âmbito nacional. Essa facção já está presente em praticamente todos os estados do Brasil, disputando território, trazendo suas lideranças para ficarem escondidas aqui nesses QGs. Ontem, a operação das forças de segurança foi no QG, no centro nevrálgico, no coração do Comando Vermelho. E eles tomaram um golpe que eles nunca tomaram na vida deles, na história deles. Então, quero falar também para quem rotulou ou tentou rotular essa operação de chacina, maldosamente. Chacina é a morte indiscriminada, ilegal, de várias pessoas ao mesmo tempo, de maneira aleatória. O que nós fizemos ontem foi uma ação legítima do Estado para cumprimento de ordens judiciais. 180 mandados de busca e apreensão,
e cerca de 100 mandados de prisão. Quem optou pelo confronto foi neutralizado. A reação da polícia depende da ação do criminoso. É simples assim. Quem não optou pelo confronto foi preso. Vou passar aqui para os senhores o saldo da operação de ontem. Vamos lá. Presos. 113 presos. Vejam a quantidade de presos. Presos de outros estados. Esse é o total, tá? 113 total de presos. Presos de outros estados. 33 presos. Antes dessa operação, até o final de setembro, só a Polícia Civil tinha prendido de fora do estado, em cerca de um ano, 449 lideranças de outros estados, fora a Polícia Militar. Também já prendeu centenas. Só ontem foram 33 presos. Adolescentes apreendidos, né? Adolescentes infratores, 10. 118 armas apreendidas, das quais 91 armas são fuzis, 26 pistolas e um revólver. 14 artefatos explosivos, milhares e milhares de munições e dezenas, na verdade, centenas de carregadores que ainda estão sendo contabilizados. E toneladas de drogas também que ainda estão sendo contabilizadas. E com relação aos neutralizados, bom ressaltar aqui mais uma vez, as únicas vítimas dessa operação foram os 4 policiais. Nós temos aqui o total. Ontem foram 58 neutralizados e no dia de hoje, somando os corpos que foram achados na mata, com mais 61, nós temos 119 mortos, dos quais 115 eram narcoterroristas e 4 vítimas que são os nossos policiais. Esses são os números atualizados que deram, dos neutralizados que deram entrada no nosso Instituto Médico Legal. Importante enfatizar também, a Polícia Civil está dando o tratamento para esses narcoterroristas nos registros de ocorrência como opositores, ou seja, criminosos, autores de tentativa de homicídio contra os nossos policiais. Os nossos policiais estão sendo tratados na investigação como vítimas de tentativa de homicídio. E esses marginais que morreram como autores de tentativa de homicídio em face dos nossos policiais. Então, basicamente é isso. Muito obrigado e boa tarde a todos. Só para finalizar, lembrando aqui, eu quero passar um vídeo para desmistificar mais uma narrativa também. Parece que houve uma mágica, né, desses corpos que estão aparecendo hoje aí, desses narcoterroristas. Eles estavam na mata, nós temos imagens deles, todos paramentados, com roupas camufladas, com colete balístico, portando essas armas de guerra aqui. Aí apareceram vários deles só de cueca ou só de short, descalços, sem nada. Ou seja, é um milagre que se operou. Parece que eles entraram no portal e trocaram de roupa. Então nós temos imagens de pessoas que retiraram esses corpos da mata e colocaram em via pública e tirando a roupa desses marginais. E também é importante mencionar que a Polícia Civil está instaurando inquérito policial na 22ª DP, na Penha, para investigar essas pessoas pelo crime de fraude processual. Então vamos passar o vídeo aqui mostrando essa questão. Por favor, pode passar o vídeo. Tá dando pra ver, tá dando pra ver. Não vai dar tempo, vamos acelerar. Tá dando pra ver. Tá passando, vai. Tá passando, vai. Tá.
Perceba? Ó, isso aí são os vídeos deles sendo resgatados na mata, todos paramentados. E depois um outro vídeo, primeiro na rua, deles sem nada. Operou-se uma mágica aí. E não suspeitem, e não se surpreendam se aparecerem com lesões, tá? Com lesões à faca, com coisas, justamente para incriminar os policiais. Mas nós temos aqui várias imagens que comprovam, além dessas, que comprovam que eles estavam portando fuzis, portando armas e com roupas de guerra, inclusive alguns até com roupas de policiais. Secretário, eu pedi só um segundo. Daniel, tem como apagar essas luzes aqui do palco, passar o vídeo novamente, que o pessoal de imagem está solicitando? Eu pedi só um minuto da paciência de todos. Vargas. Pessoal com tesoura retirando a farda, a camuflagem, a bota operacional. E agora na mata à noite, com a camuflagem. Majestade. Pode acender a luz, obrigado. Coloca coloca o negócio do Oliveira. É isso. Vou pedir para colocar a imagem do slide para o doutor Carlos Oliveira fazer uma breve explanação. Por favor, a imagem do slide. Essa não. Doutor Oliveira, por favor. Bom dia, secretário.